depois de aborto. Recém-nascido morre abandonado pela mãe em um matagal no Jardim São Luís, em Itu. Guarda Civil Municipal de Sorocaba detém 3 suspeitos por roubo e adulteração de placa. Grupo de idosos do Lar São Vicente de Paulo realiza passeio ao zoológico de Sorocaba. Olá, boa noite. Outro destaque desta edição são as ações emergenciais que serão adotadas pela Prefeitura de Sorocaba para o combate à dengue na cidade. Pedro Torres, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticicidade. Sorocaba está em estado de emergência por conta da dengue. Só nesse primeiro mês de 2015, a cidade já registrou mais casos confirmados da doença do que em todo o ano passado. Daqui a pouco nós vamos saber quais serão as ações da Prefeitura. Após prestar depoimento à polícia, foi internada a adolescente de 17 anos que fez um aborto no Jardim São Luís, em Itu. Sem pensar nas consequências, jogou a criança dentro de um saco plástico. O recém-nascido foi encontrado sem vida por essa empresária, nesta área verde, à beira de um córrego. Deu para perceber que logo que nasceu já deve ter sido colocado dentro da sacola, porque ele está enrolado no cordão umbilical, com aquela sujeira de placenta na cabecinha, tudo, né? E, enfim, foi jogado como se fosse um lixo mesmo, infelizmente. Segundo a polícia, a mãe desceu por essa trilha. Conhecidos dizem que desde que ela descobriu a gravidez, ameaçava se matar ou então praticar um aborto. Nesta madrugada, ela amarrou a criança em uma sacola plástica e entrou neste matagal para abandonar o filho. O recém-nascido estava de bruços e com o nó da sacola bastante apertado na altura do nariz. Pela manhã, depois de deixar o bebê, a menor de 17 anos teria ligado para uma amiga e contou o que fez. Começou então uma mobilização para encontrar a criança. E meu irmão chegou dizendo que ficou sabendo que uma amiga da namorada dele tinha tido nenê e ligou para ela de manhã cedo desesperada, dizendo que tinha feito uma besteira. E aí ela explicou mais ou menos onde ela tinha jogado o neném, todo mundo ficou desesperado. Peguei do jeito que eu pego a minha filha ali, achando que até então nós ia ter a sorte de encontrar viva ainda, mas não foi do jeito que a gente imaginou, né? O final dessa história aí para esse bebê aí. Horas depois, a jovem foi encontrada pela polícia e levada para fazer exames neste hospital antes de ser ouvida na delegacia. Os moradores não se conformam. Não consigo nem falar, porque é triste, viu? Tem gente querendo ter filho e não consegue ter, uma mãe que ter, fazer isso com o próprio filho. Isso é uma revolta demais mesmo, viu? É revoltante mesmo. A amiga da suspeita que fez o aborto permanece na delegacia à disposição da justiça. E o que será que se passa na cabeça de uma jovem para cometer um aborto como este? Para a gente falar sobre isso e principalmente fazer com que situações como esta não se repitam, nós vamos conversar aqui com a Juliana Vanessa Marque, que é psicóloga e presidente do Conselho Tutelar de Sorocaba. Boa noite, Juliana. Boa noite. O que leva uma pessoa como esta adolescente a ter uma atitude tão cruel como esta? Provavelmente um desespero, né? Uma falta de orientação, não saber o que fazer após uma situação dessa, falta de diálogo com os pais, com a comunidade, na escola. Provavelmente uma situação de desespero onde ela sozinha não conseguiu resolver a situação na qual ela se encontrava. Pois é uma questão, na verdade, até familiar, né? Nesse caso, por exemplo, como os pais, eles podem ajudar para evitar esse tipo de problema, até mesmo uma gravidez indesejada, já que o assunto é a família? Eu acho que um primeiro passo é ter um diálogo muito aberto com os filhos. É se colocar à disposição sem preconceito, sem questões morais da sociedade que possam impedir que o filho tenha um diálogo aberto com os pais e principalmente levar essa menina no médico, tirar suas dúvidas com o ginecologista, saber qual é o método contraceptivo mais indicado para a idade, para o físico da adolescente, da menina, para que essa gravidez não aconteça, se ela for indesejada e no momento não propício. E infelizmente já é uma triste realidade. Nós tivemos recentemente aqui, inclusive em Sorocaba, uma mãe que abortou a criança dentro de uma unidade básica de saúde, deixou inclusive também num saco plástico. Essa pessoa, ela já é pré-julgada anteriormente a essas ações, sem antes o poder policial ou judiciário.
Como é que fica o futuro de uma jovem como esta? Ela vai precisar de muito acompanhamento, né? Acho que primeiro apoio da família, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico para entender, para elaborar tudo isso que aconteceu. Provavelmente podem ter alguns resquícios aí pelo resto da vida, mas se houver um apoio, um tratamento adequado, ela pode superar isso, pode chegar a constituir uma família, ter um outro filho, conseguir ser uma boa mãe, só que para isso precisa de muito trabalho, porque o trauma já ficou. Só para a gente encerrar, o carnaval está aí para que situações como esta, repito, para que não aconteçam. Qual que é o conselho de prevenção, essa molecada, né, vamos dizer assim, que só quer curtir aí, como é que fica? Que os pais orientem os filhos, conversem abertamente, se coloquem à disposição para esclarecer dúvidas e métodos contraceptivos, seja preservativo, seja anticoncepcional, seja aquele recomendado pelo médico para a faixa etária daquela adolescente, para os meninos também que não engravidam, mas têm as doenças sexualmente transmissíveis, exatamente, né, que são muito sérias. Então, que parta dos pais essa conversa, esse diálogo e procure um profissional adequado para orientar como deve ser esse método contraceptivo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu, Juliana? Eu que agradeço. Com a ajuda das câmeras de monitoramento, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba chegou até 3 suspeitos de um roubo de veículos e adulteração de placa. Danilo Felipe Soares da Silva, de 19 anos, Thomas Cardoso de Souza, de 19, e um menor de 17 anos foram abordados em um carro que teria sido roubado em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos foram flagrados dentro do carro no bairro Habiteto pelo circuito de monitoramento. Minutos depois, eles foram abordados por uma viatura. A gente conseguiu cercar o local e a minha viatura teve êxito de encontrar eles pro lado de fora do carro, olhando o motor do carro. Eles foram abordados e já confessaram que era um carro produto de roubo. Depois da abordagem, a guarda apreendeu várias porções de maconha e cocaína na casa de um dos suspeitos. Um deles já tinha passagem pela polícia. Um dos maiores, ele tem uma passagem por tráfico quando menor. Foram presos hoje os 3 suspeitos homens suspeitos de matar o garçom Ederson Tadeu Bernardes, de 33 anos, em Piedade. O crime aconteceu no dia 8 de dezembro do ano passado. Segundo a polícia, eles confessaram ter espancado a vítima depois que o homem ameaçou a sobrinha de um dos suspeitos. Eles foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. E ainda em Piedade, um homem de 24 anos morreu depois de um acidente na rodovia Bungiro-Nacal. Segundo a polícia, ele perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e bateu em um ônibus. A vítima morreu no local. E em Itapetininga morreu hoje José Fonseca Diniz, de 84 anos, que foi atropelado no final de semana no centro. Segundo a polícia, ele foi atingido por um ônibus da Aviação Rosa, próximo ao terminal de ônibus, e estava internado no Hospital Regional da cidade. A Polícia Civil investiga o caso. Nós tentamos entrar em contato com a empresa no fim da tarde, mas não fomos atendidos. A Prefeitura de Sorocaba anunciou hoje ações emergenciais que serão adotadas para o combate à dengue no município. Em reunião foram apresentados novos números da doença e o Pedro Torres acompanhou esta coletiva e fala ao vivo do Paço Municipal. Pedro, a situação é preocupante? Olha, Fernando, de fato a situação é emergencial, esse é o termo usado. Isso porque só nesse primeiro mês de 2015 foram confirmados 547 casos da doença. Esse número foi apresentado nessa reunião que foi reunido aí 7 áreas diferentes da Prefeitura de Sorocaba, e eu estou nesse momento ao lado do chefe de gabinete da Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Maldonado. Rodrigo, essas áreas unidas mostram que agora a briga ficou séria. Boa noite. Boa noite. Na verdade, ações já vinham acontecendo entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Públicos, e logo pela manhã, quando o prefeito teve acesso à prévia do boletim desses casos, ele mudou toda a agenda dele, convocando inúmeros secretários e tomando a decisão rápida de decretar o estado de emergência, acionando quase todas as secretarias, para que ações conjuntas de toda a administração, para que a gente entra de vez nessa guerra de combate à dengue. Inúmeras ações como depois do decreto, contratações emergenciais de remédio, ampliação de equipe de assistência à saúde, equipe de
de manutenção das áreas, todas estão sendo ampliadas em função desse decreto de emergência. Agora, outros trabalhos educacionais também serão feitos, o que muda, né, na informação a quem está em casa, a quem não se preocupa principalmente com o foco da doença. Exatamente, uma campanha publicitária também já foi antecipada para amanhã, onde vamos lançar todo esse de caráter educativo e de orientação da prevenção e também em relação a sintomas, onde as pessoas devem procurar o Sistema Básico de Saúde, que vai estar preparado, que já passou por treinamentos para receber essa população. E a diretora de Vigilância em Saúde de Sorocaba comentou esse aumento expressivo dos casos da doença. Esse é o comportamento da dengue, que os casos se multipliquem semanalmente. Por isso que a gente desde que a gente observou no segundo semestre que um período silencioso já apresentava o número de casos, nós temos comunicado à população para que a gente consiga reverter esse cenário. Rodrigo, Sorocaba vai reverter esse cenário? Nós temos certeza que sim, com o apoio da população, todo o engajamento do poder público e a imprensa nos ajudando como vocês estão fazendo agora para divulgar, com certeza nós vamos vencer. Muito obrigado, Rodrigo Maldonado, chefe de gabinete da Prefeitura de Sorocaba. E só lembrando quais são os sintomas da doença para quem está em casa, né? São febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, perda do paladar e apetite, além de manchas na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax. É com você, Fernando.